Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos também vocês que estão pelo YouTube acompanhando as nossas programações. Muito bem-vindos, que Deus abençoe as famílias de vocês também. Nós estamos aqui no nosso Oração e Ação, estudo bíblico hoje, estudando parte do livro de Joel. Nossas programações acontecem quarta, quinta e sexta, às 19h30. O Oração e Ação Estudo Bíblico na quarta, Oração e Ação Jovem na quinta, Oração e Ação Kids na sexta-feira. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Infantil pelo Zoom. E às 19h30, o nosso culto em família pelo YouTube no domingo. Você é convidado a estar conosco em todas estas programações. Lembre-se de se inscrever, de dar o seu like quando gostar. Isso é muito importante para o nosso relacionamento com a plataforma que nos hospeda. Então, muito bom estar com você. Vamos ver os motivos de oração deste dia de hoje. Nós estamos agradecendo a Deus pelos aniversários da Rose, da Mônica e Gino, da Kátia, da Larissa, do Gustavo Farias, do Nelson, do Fernando Oliveira também fazendo aniversário por esse tempo. Estamos pedindo a Deus a cura dos irmãos João é pai do Gelson, ele está hospitalizado. E nós vamos orar também pelo Paulo, que é pai da Cristina, da Claudinha, do Marcelo e do Fábio. Ele foi hospitalizado também, vamos orar pelo Paulo. Vamos estar orando também pela Érica, sobrinha do pastor Marcelo. Vamos continuar orando pela Rejane, pela Marilac, pelo Agnello, pelo Antônio, pela Janice, pela Márcia Menezes, pela Edna Vieira e pelo Nelson de Arraial do Cabo. Todos esses carecem das nossas orações. Vamos orar pela Ana Clara, filha do Joel e da Andréia. Sempre oramos também pelos nossos governantes, oramos pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, pelos mais vulneráveis, orando por todo este povo, porque nós sabemos que Deus não perde a condução da história. Lembre-se que nós estamos em campanha, ajudando pessoas da comunidade no nosso entorno com cestas básicas. E se você puder e quiser cooperar, você pode cooperar com uma cesta básica. Vai aparecer aí na sua tela a conta da Igreja Batista da Freguesia. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57,00 e nós temos podido ajudar muitas pessoas. Muito bem, vamos então orar, pedir a bênção de Deus para esse dia de hoje, para essa palavra que nós vamos compartilhar, pedir a orientação, a bênção de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, suplico a tua unção sobre mim e sobre todos aqueles que estão também participando deste Oração e Ação Estudo Bíblico, Pai. Que o teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abra a sua Bíblia no livro de Joel, Velho Testamento, um dos profetas menores. Como vocês sabem, não é profeta menor por menor importância, mas porque escreveram livros menores, com menos texto, né? Nós vamos ler hoje o versículo 28 até o 32 do capítulo 2 do livro de Joel. Vocês sabem que têm acompanhado que aquela terra teve o acometimento de uma grande praga de gafanhotos, e isso aconteceu porque aquele povo estava rebelde e afastado de Deus, e essa praga veio como uma vara de castigo sobre aquele povo. Vocês têm acompanhado e sabem que há interpretações imediatas com relação àquele grande exército de gafanhotos, bilhões de gafanhotos,
que invadiram ali aquela região, destruindo toda a colheita, comprometendo toda a estabilidade daquele povo, mas há uma relação também com uma alusão a exércitos inimigos do povo de Israel, principalmente assírios, né? Babilônios, que poderiam estar se preparando para invadir, e também uma alusão messiânica ao juízo final, né? Ao dia do Senhor. Ok. Depois que aquele povo se arrependeu diante de Deus, Deus começou um processo de restituição àquele povo de tudo que eles haviam perdido. Então o povo reconheceu o seu pecado, o povo se arrependeu, o povo se reaproximou de Deus e veio a bênção de Deus, o perdão de Deus, a restituição de Deus. E hoje nós vamos ver a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo arrependido. Ok? Vamos ver então a partir do versículo 28 do capítulo 2 de Joel. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ok, uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Vamos vendo versículo a versículo muitas coisas muito interessantes aqui. Para começar, o texto no versículo 28 disse assim: E acontecerá depois. Esse depois tem muito significado. Há dois significados maiores que os estudiosos entendem aqui. Primeiro, vamos dizer assim, o significado aqui do depois. A palavra no hebraico original para esse depois, ela está apontando para tempos messiânicos, ou seja, para tempos da vinda de Jesus, do Salvador, do ungido de Deus. Esse depois pode muito bem e muito provavelmente se refere a que o derramamento aconteceria quando da vinda do Messias. Essa é um dos entendimentos. O outro entendimento, e muito sólido também, é dizer que o Espírito Santo acontecerá depois de quê? Depois do arrependimento do povo de Deus. Quando o povo se volta para Deus, ou volta para Deus. Dois sentidos para essa palavra depois. Nós estamos aqui dentro de um contexto ali no tempo de Joel, 900 anos aproximadamente antes de Cristo, em que o povo que estava distante de Deus, rebelde, frio, apenas com um culto formal, sem significado, aquele povo se arrependeu. Então, depois do arrependimento. E isso é algo para a gente sempre pensar. O derramamento do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo, esse derramamento acontece sobre o povo de Deus após o arrependimento do povo de Deus. Muitas vezes o povo de Deus, historicamente, e às vezes de forma pontual, acontecendo nas vidas de determinadas igrejas ou de determinadas pessoas, há situações em que as pessoas estão distantes de Deus, deram as costas para Deus. Então, compreender que a ação do Espírito Santo, o derramamento, o avivamento do Espírito Santo, a própria ação do Espírito Santo, se dá diante do arrependimento do homem.
O arrependimento é fundamental. E o texto então diz assim: e aconteceu depois, versículo 28, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Interessante que a obra do Espírito Santo, o derramamento, a ação do Espírito Santo, não é conta-gotas. É um derramamento universal. É derramamento, são cachoeiras de ação do Espírito Santo. Não é? É derramamento. E muito interessante observar que a promessa é sobre toda a carne. Não há preconceitos, não há separações, não há nenhuma forma de discriminação. A promessa de derramamento é sobre todos, sobre toda a carne, todo aquele que a quiser receber, toda. E é em cachoeiras, é em grande quantidade. Interessante observar também que o mais acertado é entender que essa profecia se cumpriu em Pentecostes, lá depois da ascensão de Cristo, da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, naquele momento do Pentecostes, ali, 900 anos depois, se deu o pleno cumprimento dessa profecia. É algo também para a gente pensar. Às vezes a gente quer que Deus haja como nós queremos, como nós pensamos. A palavra de Deus e a promessa de Deus sempre se cumpre, porém, no tempo de Deus. O tempo de Deus para o cumprimento dessa promessa se deu cerca de quase 900 anos depois de tê-la feito. Eu quero lembrar a você algo interessante. Deixa marcadinho, pega a sua fitinha, deixa marcadinho Joel aqui, capítulo 2, e venha comigo primeiro até Atos 2,16. Atos 2,16 vai nos mostrar o momento do derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. E olha que coisa linda! Qual é o texto que o apóstolo Pedro vai se utilizar naquela pregação que ele faz logo depois do derramamento do Espírito Santo? Abra aí em Atos 2, a partir do versículo 17. Atos 2, 17. Olha lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E se nós seguirmos lendo esse texto é exatamente o texto que nós estamos estudando de Joel. No momento do derramamento do Espírito Santo, quando Pedro, aquele homem rude, um pescador, quando ele vai pregar, o Espírito Santo o leva a recitar, a citar exatamente esta profecia de Joel. Ele vai citar a profecia de Joel, comprovando o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo, feito aqui 900 anos, lá naquele momento. Ok? Vamos seguindo então, versículo 28, agora diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, e assim segue. Veja bem, veja que o texto diz que derramarei, no versículo 28, meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E aí a profecia vai elencar exemplos de jovens e velhos, homens e mulheres, senhores e escravos. Não há nenhuma acepção de pessoas. O cumprimento da promessa de Deus se dá sobre
todas as pessoas, não há nenhuma separação. Filhos e filhas, velhos e jovens, servos, senhores, todos serão alvo do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é para todos. É para todo aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados e crê. Então, esse derramamento que se dá de forma como se fossem grandes fluxos do Espírito Santo é promessa para todos. Por isso não há impossíveis para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o derramamento é poderoso, é amplo, é para todos. Quero apenas lembrar você do que está posto em João 7, 38 e 39. Deixa marcadinho aí, vem com João para mim aqui, conosco, João 7, 38 e 39. Você certamente vai lembrar desse texto e da promessa de Jesus ali nesse texto, João 7, 38 e 39, quando Jesus está conversando, João 7, 38 e 39. Jesus vai dizer, olha, primeiro 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus promete realmente derramamento farto do Espírito Santo sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo Salvador e Senhor. Muito interessante nós vermos isso, o cumprimento e a promessa. Mas há uma outra faceta desta profecia de Joel. Veja aqui agora, no versículo 30, diz assim, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma profecia messiânica, mas também uma profecia para os últimos dias. O tempo futuro, né? O tempo futuro do reino de Deus, ele se dá a partir do momento em que Cristo, do ministério de Cristo, até o dia do Senhor, quando é da segunda vinda de Cristo e do julgamento da humanidade, aquele tempo final. Então, além de prometer que o derramamento seria amplo, que o derramamento seria sobre todos, sem discriminação, e agora o texto vai nos dizer que também haverá grandes intervenções de Deus quando dos dias finais, dos dias que vão caminhando com a implantação do reino de Deus sobre a face da terra e toda a ação e o derramamento do Espírito Santo, né? É interessante pensar nisso, que ali está havendo uma grande intervenção a partir do derramamento do Espírito Santo, uma grande intervenção de Deus. Tanto o julgamento de Deus, porque vocês vão notar que essas alusões dos versículos 30 e 31 são alusões escatológicas dos últimos dias. Vocês vão ver alusões idênticas que foram feitas depois por João, quando a ele foram reveladas todas aquelas ocorrências que ele relatou quando escreveu Apocalipse. Então, as grandes intervenções de Deus se dão
tanto no julgamento como na salvação. E o texto vai continuando, falou aqui do derramamento sobre todos, falou do julgamento e agora vai falar sobre a salvação. Veja no versículo 32 que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ok. Veja aqui que interessante esse texto, escrito 900 anos antes de Cristo, faz uma alusão aos tempos finais e deixa claro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é a essência da própria promessa do Senhor, por exemplo, em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cumprimento no Novo Testamento desta profecia, desta promessa, de toda essa promessa. Abra comigo ainda Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. E você vai ver a citação desta profecia de salvação. Romanos 10, versículo 13, que nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Muito bem, Joel aqui então está trazendo a profecia do derramamento do Espírito Santo e das consequentes grandes intervenções de Deus no futuro profético. E agora nós vamos ver na próxima semana os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Você veja que é um profeta menor, um profeta cujo livro tem apenas 3 capítulos, mas veja que conteúdo importante em cada um desses versículos. Não é verdade? Muito bem, nós vamos estar vendo na semana que vem o capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós estaremos então estudando. Vamos agora orar, agradecer a Deus por essa revelação tão linda da sua palavra. Tudo nós podemos perceber que vai se cumprindo segundo a própria promessa e palavra de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, quero suplicar, Senhor, tua bênção sobre os aniversariantes e te agradecer por eles, que eles façam muitos aniversários, sempre cuidados e guardados por ti. Senhor Deus, eu suplico que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. São muitos enfermos, Senhor, e nós dependemos de ti. Senhor, abençoa que toda a ação médica seja assertiva, abençoa os médicos, abençoa, Senhor, a ação dos remédios, abençoa a ação de toda e qualquer tecnologia ali empregada para o cuidado e cura dessas pessoas, abençoa as reações dos seus organismos, abençoa a paz em cada um deles, Senhor, dá paz a eles, afofa seus travesseiros, Senhor, eu te peço, mas principalmente que o teu poder sobrenatural de Jeová Rafá, do médico dos médicos, esse, Senhor, esteja atuando, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes, tem misericórdia do nosso país, Senhor. Quero suplicar que o Senhor abençoe os nossos governantes. Senhor, encoraja, dê sabedoria, guarda os bons governantes, transforma os maus, Senhor. Estamos cansados de tanta corrupção, de tantos abusos, Senhor, tanta desonestidade. Senhor, salva o nosso Brasil, eu te suplico. Restaura o nosso país, Pai. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, aqueles que estão envolvidos nas vacinações. Abençoa os líderes, Senhor, das nossas igrejas, missionários,
pastores, Senhor, cuida de nós, eu te suplico. Nós dependemos de Ti, Pai, e confiamos em Ti. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos nos ver amanhã no Oração e Ação dos Jovens, às 19h30, aqui no YouTube. Nos vemos lá.